Eu sou Paulo Júnior e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um quadro Gestão Executiva. E hoje nós vamos bater um papo com uma das pessoas mais talentosas que eu tive a oportunidade de conhecer. E vamos então conversar com Edgar Falcão. Muito obrigado, meu amigo. Imagina, é um prazer estar aqui. Beleza, saiu de Atibaia aí para vir nos brindar com esse momento aqui. Mas é um prazer poder falar sobre gestão. É minha vida, afinal de contas, meu campo de pesquisa está exatamente na gestão, nas pessoas. Tá bom. Isso que eu gosto de fazer. Ô, Falcão, fala aí pra gente um pouquinho sobre você, como é que você começou, né, e toda a tua trajetória. Bom, comecei a minha vida como engenheiro, me formei em engenharia, outro dia. Me formei em engenharia e por 18 anos eu trabalhei com perfurações, fazendo perfurações na área de captação de água, principalmente para abastecimento público. E isso tomou boa parte da minha vida, e com isso eu estudei hidráulica de aquíferos, e eu era, assim, era uma coisa gostosa, eu sempre gostei muito de fazer, eu sempre gostei muito do contato com a natureza, e se tem uma coisa que tem contato com a natureza, era perfurar poços, que normalmente a gente estava furando em lugares... Até no Iraque você foi? Até no Iraque nós fizemos isso, então veja você... Terminamos o nosso projeto, ou melhor, interrompemos o nosso projeto dia 31 de julho de 1990. Alguns engenheiros nossos voltaram do Iraque. No dia 1º de agosto, o Saddam Hussein invadiu o Kuwait. E aí o projeto se acabou, encerrou. Mas isso foi até 94, 95, que eu trabalhando com perfuração de poços, onde eu aprendi a lidar com pessoas. Porque as equipes de perfuração, elas trabalham normalmente isoladas, e aquilo é uma situação difícil. Então, toda vez que chegava alguém lá no campo, no canteiro, era sempre uma novidade. E o que eu gostava de fazer, eu sempre lutei, e acho que a principal característica que eu se eu tivesse que dizer para alguém que um líder precisa ter, é saber ser bem-vindo. Então, eu lutava para ser bem-vindo. Quando eu chegava, já chegava com carne, com violão, com uma cachaçinha no carro. Falava, como é que estão as metas? Estamos perfurando, está tudo batido, então desliga a máquina, vamos fazer churrasco. E quando não estava acontecendo a perfuração da forma adequada, nós trabalhávamos no sentido de resolver esse problema, de resolver os problemas. Eu sempre apoiei. Então, eu lutava para ser bem-vindo. E eu acho que eu aprendi isso nessa época. Quando eu mudei de vida, fui fazer MBA, fui para a USP, fiz o MBA da USP aí no final dos anos 90, fui fazer marketing na GV, fui estudar para deixar de ser um engenheiro eminentemente técnico e mergulhar na área de gestão. Passei a ser executivo de indústria de autopeças, então trabalhei aí como diretor comercial, diretor industrial, diretor de materiais e logística. Isso naquela época que as montadoras estavam disparando, no final dos anos 90. Até 2001 fiquei nessa vida. Sim. Aprendi bastante. E antes você não tinha Excel nem nada, era a planilha que você fazia na mão ali, né? Não, na verdade já estávamos na era do Excel. O que eu tive de interessante ali foi que eu participei da equipe que montou o primeiro ERP na indústria de autopeças, que foi um chamado Triton, que era o Triton, não era nem o Triton Bank, que era a segunda gestão, era um projeto montado para indústria metalúrgica, portanto um produto único. A gente implantou isso numa têxtil, foi um caos, mas fizemos. E em 2001 eu deixei a indústria e abrimos uma empresa de consultoria. Eu e mais 2 amigos abrimos uma empresa de consultoria que temos até hoje. E nessa empresa de consultoria a gente passou a desenvolver projetos apoiando novas empresas. Por exemplo, nós fizemos projetos grandes para Mitsubishi, para Kazinski, a gente fez o M&A da Kazinski, a venda para os chineses. Nós fizemos um projeto de produção de Band-Aid para Johnson & Johnson, que o Brasil produzia na época, pelo menos, 100% do Band-Aid distribuído no mundo. Sim. Então, a produção era aqui da Johnson brasileira, da Johnson & Johnson.
A gente fizemos vários projetos para Reuters, para Natura, a parte logística da Natura. Sim. E até que em 2004 eu cheguei na Anhanguera Educacional, que na época era uma faculdade ali em Valinhos, faculdade Anhanguera de Valinhos, tinha 4, 5 mil alunos, 6 mil no máximo, entre todas as 4 faculdades do Grupo Anhanguera. Você já morava em Atibaia nessa época? Já, eu mudei para Atibaia em 1994, para 95. Então, em termos de logística, não era tão longe para você? Para ir para Valinhos, não. Eu ia para Valinhos, mas também eu dava aula uma semana à noite. Eu trabalhava com consultoria mesmo. Sim. Mas o interessante foi que eu resolvi fazer uma proposta de consultoria para a Anhanguera, que acabei me envolvendo no projeto da Anhanguera e fiquei na Anhanguera por 10 anos. Nesse período, fiquei 1 ano fora, na Croton. E depois voltei para a Anhanguera e trabalhei na Anhanguera em tudo que você puder imaginar. Trabalhei na área de pós-graduação, na área de graduação, a implantação do EAD, toda a gestão de polos, toda a gestão logística de professores, Sim. enfim. E aí nós, como nesse meio tempo, a gente comprou o LFG, que era uma operação para concursos do Luiz Fábio Gomes, que veio só mais 100 mil alunos. Exatamente, aquelas via satélite, né? Isso, aí isso incrementou consideravelmente a nossa operação de EAD. Enfim, e foi uma época interessante. E depois de 2014 eu deixei a Croton em Anhanguera e fiquei me dedicando à consultoria. Então, hoje o que eu faço? Eu dou consultoria para algumas faculdades, na expectativa de ajudá-los a se colocar nesse novo mercado, né? Existem muitas faculdades isoladas que não têm o EAD em frente. Hoje eu tenho investido muito em metodologias ativas, tecnologias educacionais, e essas consultorias é o que toma o meu tempo. Também dou aula em pós-graduação. Então, em pós-graduação vamos dizer, o que eu gosto de graduação, eu já não dou mais, só na pós-graduação. Então, esse é o trabalho que eu tenho feito ultimamente. Faço também um trabalho de mentor e de coaching, tenho conversado com pessoas, tem várias pessoas que eu auxilio no processo de crescimento de carreira. Mais ou menos isso. Estou falando demais, Kendi. Não, está ótimo, né? Ô, Falcão, para você, em que momento que você achou que teu grande forte era liderança e gestão? Eu acho que desde os meus tempos áureos lá de faculdade, isso aqui, eu sempre fui uma pessoa que tinha uma tendência a desenvolver projetos que me colocavam na ponta. O meu próprio nome na faculdade já não tinha nem apelido, né? Todo mundo praticamente tinha apelido, mas eu era o Falcão, então o Falcão não tinha apelido, eu virava Falcão. Quando muito alguém quisesse me gozar muito, me chamava de Abutre. O que não era, talvez, um pouco pior. Mas, de qualquer maneira, eu sempre tive uma característica de estar à frente de projetos. Eu trabalhei no projeto Rondon, por exemplo, e dentro disso eu fui chefe de equipe, desenvolvendo projetos no Vale de Jequitinhonha. E tudo aprendizado, né? Tudo aquilo você incorporava assim como aprendizado, né? Como aprendizado. Hoje a gente começa a ver, porque eu passei depois a estudar, né? Então a minha área de pesquisa nos últimos 10 anos tem sido literalmente pessoas. E eu fui buscar bases filosóficas para tentar entender um pouco como é que as pessoas se comportam. Né? E a filosofia me abriu muitos olhos, entendendo um pouco mais a relação, por exemplo, de desejo, que é o que move você. Sim. Você é movido por desejos, né? E se você olhar, quando você olha para as pessoas... Desejos e necessidades, né? Mas as necessidades é importante. Você tem necessidade. Então vamos lá. Você pegou um exemplo interessante. Todos temos necessidade. Você tem fome, eu tenho fome. Exato. Só que, de repente, você pode querer comer um sushi e eu quero comer uma picanha no churrasco. O desejo move. Você vai matar sua fome com o seu desejo, eu vou matar minha fome com o meu desejo. É verdade. Então, a relação, aquilo que provoca a ação não é necessariamente a necessidade, é o desejo. Obviamente, se não tiver o que você deseja, você come o que tem, você tem que matar a fome. Mas considerando que você faça a gestão de pessoas, se você acomodar as pessoas de uma maneira adequada, eles vão ser mais felizes. Aliás, a questão de Aristóteles colocava isso, que cada pessoa tem que descobrir o seu papel.
E se ele estiver cumprindo o seu papel, ele vai estar feliz. E se ele estiver feliz, ele vai produzir mais. Então, faça o bem para as pessoas, porque as pessoas vão produzir mais, eles vão estar felizes. É uma visão aristotélica. Se você pegar a visão de Jesus, ele falava exatamente a mesma coisa. Vamos fazer o bem para as pessoas por conta de um mandamento de Deus. Exato. E o senhor Maquiavel, que tão falado Maquiavel, sim, falava exatamente a mesma coisa. Faça o bem para as pessoas, porque isso convém. Porque se você tem o poder, você quer manter o poder, faça o bem que você mantém o seu poder. Então, na verdade, em termos de liderança, a gente começa a entender que você precisa saber o que as pessoas desejam de fato. E o que limita as pessoas nisso tudo é o que Kant chamava de vontade. Então, a vontade é que define o que você quer, porque você deseja. O fato de você desejar não quer dizer que você possa fazer. Sem dúvida. Tá certo? Se você pegar, você vai se enquadrar numa questão ética. E se não for numa questão somente ética, você se enquadra numa questão moral. Então, o seu desejo passa a ser limitado por isso. Então, a filosofia me ajudou bastante a entender as pessoas e levar o conceito de liderança a uma visão mais clara, como gestão de competências. Sabe onde começou a gestão de competência? Não. Interessante, às vezes você vai estudando. O primeiro deus que a história conta é Zeus. Certo. E Zeus falava... Lá no Olimpo. Lá no Olimpo. Havia o caos. Aí o que Zeus fez para acabar com o caos? Ele chamou vários outros, o Poseidon, Artemis, e deu o mar para um, deu pro outro, pro Baco deu as farras, para Artemis deu não sei o quê, para Vênus deu o amor. O que ele fez? Ele fez uma divisão por competência e criou harmonia, porque as pessoas passaram a ser, cada um começou a cuidar do seu papel de uma maneira competente, e essa maneira competente, essa distribuição de competências gerou harmonia. Então, a liderança, para ser harmônica, você tem que ter competências distribuídas de uma maneira correta. Muito interessante, sem dúvida. dúvida. Porque, às vezes, se você andar nas questões filosóficas, se você chegar em Platão, você vai chegar em Platão. Platão falava das almas, né? Exato. Então, ele tinha as almas boas, as almas ruins, as almas competentes, as almas incompetentes. A liderança estava vinculada a uma alma competente. E a alma tinha um problema, né? Porque a alma é eterna, mas ela tinha um pequeno problema. Tinha um período da vida da alma, que ela é eterna, em que ela convivia com o corpo. Que tinha fome, sim, tem sede, tem sono, tem verdade, causa encrenca, faz confusão. Só que quando a alma é melhor, esse corpo lidera. Então as almas melhores no corpo acabavam liderando por conta, não. Essa era a visão de Platão. Mas se você começar a trazer isso para a nossa realidade de hoje, você vai ver que a liderança, hoje, ela está ligada à harmonia, ela está ligada à competência, ela está ligada principalmente à gestão de pessoas no que tange a desejos, no que tange a vontades. E outra coisa, hoje as lideranças, em termos profissionais, ela está focada em determinados locais. Você tem uma liderança forte na área médica, você tem uma liderança forte na área de engenharia civil, tem uma liderança forte. Quer dizer, para você mudar, às vezes, a sua liderança de lugar, custa muito caro. Você não consegue. Então, você assume liderança. Quem foi que falou essa frase? Foi o fulano. Quem é o fulano? O fulano é o principal médico. Assim, então foi o fulano. Quem foi que falou? Foi o fulano. Quem é aquele cara? Então, há um processo de liderança hoje, de estabelecimento de liderança, que coloca você em determinados ambientes. Estou falando demais de novo. Não, mas está ótimo. Muito esclarecedor e importante aí que você falou, principalmente aí, é a fonte, né? A referência. Então, por exemplo, talvez esse pessoal lê um fake news aí e acha que aquilo é verdadeiro. Tem que ver que fonte que é. É verdade. Trouxe aqui. Porque assim, hoje em dia você cria, na verdade, o que você quer. As pessoas vão levantando coisas, apresentando ideias, supostas ideias, e se você olhar, eles ainda dizem que foi o fulano, porque se você põe lá que foi jornalista tal que escreveu, muita gente vai ler. Então, essa característica de liderança é uma coisa importante. E aparece um outro processo interessante que eu costumo sempre levantar com os meus alunos, que é a liderança invisível. A liderança invisível é aquela liderança que existe mesmo o líder não estando ali.
Ok, tudo funciona. E essa liderança não precisa necessariamente ser uma pessoa. Ela pode ser um processo. Você já ouviu falar em Pokayoke? Não. Pokayoke é uma ferramenta de qualidade que ela lembra você de determinadas coisas. Por exemplo, você está dentro de uma sala, quando você vai sair, tem uma plaquinha escrita, apague a luz ao sair. Aquela lembrança ali é um Pokayoke. Então, quando você tem uma linha de produção, que você tem uma dificuldade, o produto sai com uma falta, com uma qualidade indevida, um parafuso qualquer não foi apertado. A primeira coisa que eles falam, que já é a terceira, quarta vez que isso acontece, aonde que esse parafuso é apertado? É apertado no posto 10. Então vamos ao posto 10, olha, o parafuso tal não está sendo apertado, o parafuso direito da porta não está sendo apertado. Então ele põe uma placa lá, aperte direito o parafuso da porta tal. Aí o cara toda hora lembra... Ele restabelece o processo. Aí o que acontece? A hora que você tira a placa, a liderança da placa ficou. Ok. Incorporou. Até você incorporar. Começa a incorporar. E toda essa postura, ela tem uma relação com uma liderança invisível. Então pode ser o próprio... Olha, ele não gosta que faça assim. Essa é a liderança invisível. Sim. Ele nos orientou que fizesse desta maneira e sempre funcionou. É assim que nós vamos fazer. Essa é a liderança invisível. A liderança invisível só vem de um líder empático. Só vem para uma equipe onde ela é formada por líderes, porque líderes formam líderes. Líderes formam líderes. E não pessoas subservientes. Sem dúvida. Por isso que aí, o negócio do olho do dono que engorda o boi, se os processos foram muito bem estruturados... Exatamente. Exato. E líderes. E você imaginar, em termos de processos, os processos ele acaba sendo uma regra pela qual você soluciona problemas e cria zona de conforto. Porque você pega um médico, hoje ele segue o procedimento. Sim. Ele vai Quer dizer, ainda que alguma coisa aconteça errada, ele não pode ser penalizado porque ele seguiu o procedimento. Todo mundo tem o direito de solicitar a mudança no procedimento, mas ninguém tem o poder de não cumprir o procedimento. Qualquer um pode solicitar a mudança, mas ninguém pode não cumprir. Se o procedimento é aquele, tem um procedimento para você mudar o procedimento. Certo. Então, mas isto vale, de um modo geral, numa linha de produção, isto vale numa profissão estabilizada. Agora, às vezes você pega equipes de alta performance, que são solucionadores de problemas, e aí você precisa ter líderes. Você pega uma equipe de bombeiros. Eles são altamente treinados, mas eles não têm a menor ideia do que vão encontrar lá. Exato. Então, verdade. Cada um deles é um líder potencial. Toma decisões, alerta. Há uma liderança estabelecida, sem dúvida nenhuma, que se isso não existisse, não haveria organização. Mas existem líderes na ponta tomando decisões. Ele está vendo e coisas que só ele está vendo. Ele tem que tomar uma decisão. Então, isto vale para desenvolvimento de produtos, isto vale para desenvolvimento de processos. E o que melhora a liderança? Alguns exemplos, algumas coisas importantes. Curiosidade. Todas as pessoas, todo líder é curioso. Ok. Se você for curioso, se você tiver uma tendência, e eu estou falando da curiosidade mesmo, aquela curiosidade que dá coceira, que você quer saber. Tudo precisa ser controlado. Mas a curiosidade em si, ela gera inovação. Não há inovação sem curiosidade. O que nós precisamos aprender enquanto líderes é que a gente muitas vezes se irrita com o curioso. E acaba restringindo a curiosidade, você acaba impedindo a curiosidade, portanto, você impede o crescimento, a inovação da equipe. E qual é a peça mobilizadora da curiosidade? Aquilo que faz com que a curiosidade cresça? As perguntas. Exato. Por isso que o coach cresce nesse sentido, né? Exato. As perguntas. Porque muitas vezes nós não entendemos a coisa pelas respostas das pessoas, e sim pelas perguntas que elas fazem. Porque as perguntas são mais honestas que as respostas, tradicionalmente. É verdade. A pessoa, quando quer saber, ela faz uma pergunta. Quando ela quer responder, ela pode pensar sobre o assunto, o que é que ela vai responder. Maquiar, né? Eu costumo sempre brincar com os meus alunos, vamos fazer um brainstorm, quer dizer, uma tempestade de ideia, um toró de parpite, né, como costumo falar. Então, como podemos vender?
Aí todo mundo escreve o papelzinho e vai colando na parede. Não, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. E todo mundo oferece respostas. Experimente fazer um brainstorm de uma maneira diferente. Em vez de você oferecer respostas, ofereça perguntas. Ninguém pode dar resposta, todo mundo tem que perguntar. Como nós aumentamos a venda? Aí vem o cara, podemos aumentar o número de vendedores? Podemos entregar mais rápido? Exato. Há como mudar, não sei o quê? Não se afirma, se pergunta. Se pergunta. A pergunta, ela leva a reflexões muito maiores do que as próprias respostas. A pergunta está desprovida, normalmente, de um cuidado. Exato. Ela é muito mais... Porque ela vem da curiosidade. Quando o cara tem curiosidade, quando ele percebe, ele já perguntou, ele já falou. É verdade. Então, em termos de liderança, se você olhar hoje, eu não consigo entender uma liderança que não incentive a curiosidade dentro de determinados padrões e que não estabeleça um processo de perguntas adequado. Ok. Foi como você falou, sabe, do procedimento médico. Antigamente tinha assim, esquecia-se gás, esquecia-se uma tesoura ali, né? Mas aí, feito o procedimento e buscando o erro zero, isso quase não acontece. Sim. Né? Então, por exemplo, malas em aeroportos. Até hoje, esse 1% de erro que pode acontecer, são 1.000 malas extraviadas por dia. Sim, sim. Então, é importante você fazer as perguntas e ver por que ainda aquilo é extraviado. Exato. Às vezes a gente fala, puxa, o índice de acertos está em 99%, 99,9%. Está muito bom. Não sei, talvez nos Estados Unidos caísse pelo menos uns 2 ou 3 aviões por dia. Exatamente. Dizer, relativo. Nós teríamos uns 1.000 pacientes morrendo num centro cirúrgico, isso com 99,9%. Quer dizer, precisa dar cuidado. Há de se ter uma referência. 99,9%, enquanto você põe de sal no arroz, está tudo certo. Não, mas isso vale para tudo. Vale até pelo seguinte, por exemplo, orientação para a população. Olha, os tipos de árvore para plantar na calçada é esse daqui. Não é assim, eu achei essa muda bonita, chega lá, tem um eucalipto depois lá, né, na calçada, ou aquela seringueira que quebra toda a calçada e quebra a rua também. Vai de tudo, né? E a gente precisa tomar muito cuidado também enquanto liderança. Sim, nós estamos dando pitacos, né? As coisas precisam ser amarradas. Mas a gente precisa cuidado porque a meritocracia compromete a liderança. E a meritocracia nem sempre está da forma adequada. Eu estava almoçando com meus netos ontem, todos eles sentados na mesa, e eles estavam apostando quem acabava primeiro. Não, eu vou acabar primeiro, eu vou acabar primeiro. De almoçar? De almoçar? De comer. Certo. Eu falei, pera um pouco, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou fazer diferente. Porque esse negócio de comer, põe menos comida e você vai acabar mais rápido. Não, vamos fazer diferente. Eu quero ver quem vai comer mais de tudo. Esse é o campeão. Pô, vô, você mudou a história. Eu falei, não. Aí minha mulher mesmo falou para mim, poxa vida, mas você está complicando a vida. Eu falei, não estou, não. Eu só estou pondo a meritocracia no lugar certo. Porque o que adianta comer mais rápido, mas não comeu? Esse exemplo, que pode parecer idiota, mas é o que a gente precisa tomar cuidado, às vezes, nas equipes. Sim. Porque o próprio prêmio da meritocracia compromete tudo. Imagina se você tem lá um pessoal que está treinando, um time que está treinando para que todo mundo se melhore em condições melhores de físico, todo mundo tem que emagrecendo, comendo regrado. Falou, gente, se vocês baterem a meta e todo mundo bater a meta na sexta-feira, no sábado ofereço um churrasco para todo mundo. Quer dizer, pô... Tá certo? Quer dizer, precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque a gente faz isso. Então, hoje, em termos de liderança, eu creio nitidamente que nós precisamos estar mais ligados. As pessoas são muito mais reflexivas e essa reflexão leva eles por caminhos que nem sempre a gente conhece. Essa geração Z, essa geração X, Z, elas são muito mais ligados em respostas, por isso que nós precisamos cuidar das perguntas. Exatamente. E tem 15 milhões de neném, né? Que eles nem estudam nem trabalham. Isso vai repercutir lá na frente. Exatamente. Tá bom. Edgar, nós estamos nos instantes finais do nosso bate-papo
Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem quer se tornar empreendedor e levar muito em conta a liderança e gestão também, e seus contatos também. Legal. Olha, o empreender normalmente é um caminho solitário, porque ele está antes da execução. O empreender é um sonho que você consegue materializar. E muitas vezes a materialização dele passa por uma pesquisa árdua. O que fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Quantas pessoas que eu conheci, que eu tenho conversado, que são pessoas que estão apreensivas, estão ansiosas, porque têm um potencial grande, porque têm uma capacidade operacional grande, mas não achou onde aplicar. Essa aplicação, sem dúvida nenhuma, ela deve e precisa acontecer no campo da pesquisa. Portanto, a dica é: converse, visite, observe, fotografe, até que você consiga desenhar o seu plano. E quando você desenhar o seu plano, não fique, num primeiro momento, preocupado com o que eu vou fazer amanhã. Fique pensando onde você vai estar daqui a 1 ano, onde você vai estar daqui a 2 anos, onde você vai estar daqui a 5 anos. Quando você tiver a noção exata, ou pelo menos uma visão de onde você vai estar, aí você retroage para trás para traçar os passos. Aí você descobre qual é o primeiro passo que você deve dar, exatamente do que você precisa. E lembre-se de ser focado no seu projeto. Você só muda seu projeto se você for encontrar uma parede, senão, bola para frente, mexe nele, mexe no projeto. Beleza. Eu trabalho com consultoria e o meu e-mail é edgard, com D no final, @brief.com.br. Se alguém quiser falar sobre o assunto, quiser fazer alguma pergunta, vai ser um prazer responder. Eu estou no Instagram também, como professor Edgar Falcão, e também estou lá, por lá podemos conversar também. O Facebook eu já não tenho mais. Uma vez eu tive, mas me dava tanto trabalho que eu falei, não, melhor não. Então, com o Instagram eu tenho trabalhado bem e temos o nosso site também, que é brief.com.br. Tá ótimo. Já, muito obrigado, viu? Prazer foi todo meu. Muito bom rever o amigo aí. Opa, conte comigo quando precisar, mas tá bom? Internautas, com os agradecimentos a esse grande profissional, Edgar Falcão, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.